Temos assuntos aqui que são brasileiros por hoje, sabe? Umas fofoca brasileira. Vamos começar pelo Brasil, melhor do que parece, porque eu mesmo tenho vontade assim, de sair do país, pensar em um Canadazinho talvez, tal. Não vou falar que é fugir daqui, mas ter experiência de outras culturas. E eu fui desanimando com o tempo, porque eu fiquei assim, mas tem tantas coisas que não acontecem aqui que acontecem lá, e as pessoas são tão mais frias, a vida é mais difícil e diferente, e a comida nunca mais será a mesma, então a gente fica numa dúvida. Apesar dos contos, será que o Brasil é tão ruim assim, ou a gente que não tem essa conexão com o Brasil em si? Se você acompanha o Elementar, sabe que eu vivo reclamando do Brasil. Já fiz vídeos sobre PVA e PTU, porque Não o Brasil... acompanho tanto não o Elementar, mas eu assisti por que porque a gente tem tanta dificuldade de direção aqui, né? Porque que é tão caro dirigir no Brasil. E esse vídeo vai estar no card no final quando essa versão for lançada em forma de corte. Isso tenho acompanhado cada vez mais com a indicação do meu pai. Não tem metrôs, imposto da morte, sobre a péssima condição das nossas estradas, sobre por que um carro te deixa pobre, e esse vídeo aqui, onde eu descrevo exatamente como o Brasil é burocrático, caro e decepcionante. Eu faço esses vídeos para abrir os olhos dos brasileiros que não fazem ideia do que acontece ao redor deles, para que eles entendam como o país deles funciona através de uma outra perspectiva. Do ódio. Ordem e progresso, na verdade, é desordem e regresso. Uma coisa muito mais frequente e realista. Mas eu não sou o único que reclama do Brasil. Olha, ele tem rosto. Reclamar do Brasil é um esporte nacional. Inclusive, nos últimos tempos surgiram uma série... A gente reclamar do Brasil é igual a gente xingar nosso irmão, que eu, na verdade, não tenho irmão, mas eu entendo qual que é o sentimento. Que é, eu mexo com meu irmão. Tu não mexe com meu irmão. Entendeu? Eu... zoou ele. Você não tem intimidade nem direito de zoá-lo. Portanto, só eu posso criticar o Brasil. Você de fora do Brasil, se você criticar o Brasil, você é um pau no cu, a gente vai descer a porrada em tu. De canais de Bostil, né, Cris? Que essencialmente são canais aqui no YouTube que reclamam dos problemas do Brasil e dos brasileiros de baixo QI. E é sim importante falar sobre os problemas do Brasil, mas isso não significa que eu deixo de valorizar as coisas boas de viver aqui. Justamente por já ter vivido em outros lugares, eu sei que enquanto a gente só vê o que dá errado, tem muita gente do primeiro mundo que olha para o Brasil como uma oportunidade. Um lugar de riqueza natural, clima perfeito e um custo de... Oportunidade de exploração, né? Assim, vamos ser sinceros que a gente é uma oportunidade de a pessoa chegar aqui e rapar os negócios. Afinal, o que eles conhecem da gente é que a gente trocou um bando de terra e escravização por espelhos, né? Isso 1500, lógico, mas se eles vêm no Rio de Janeiro, eles têm uma ideia. De vida que faz inveja a muitos países desenvolvidos. É justamente o que esse cara aqui, o Andy, um inglês que mora no Brasil. Então, resolvi me aprofundar nesse assunto e avaliar se o Brasil realmente tem esse potencial todo ou se estamos de fato perdidos enquanto nação. Eu vou dar uma resposta curta, que é vista da minha forma de pensar, do meu raciocínio. Não. A gente não tá tão mal assim, e nós temos grande potencial, sempre tivemos enorme potencial de crescimento, de melhora, de amplitude, de tecnologia, de caceta 4, de minério, sei lá. O que você pensar, a gente sempre teve potencial para ter. Sabe qual que é o nosso problema? Nós. Sim, o brasileiro é o problema do Brasil. Porque se nós vivêssemos numa sociedade onde ninguém fica tentando 24/7 tentar arregaçar o outro, tentar acabar com o outro, tentar pisar no outro para subir mais um degrau, tentar fazer o outro de otário, se a gente não tivesse tanto esse ímpeto de ferrar a outra pessoa para conseguir alguma coisa, igual, por exemplo, no experimento do balão, onde o pessoal recebe um balão cada um numa sala de, sei lá, 40 pessoas, e aí o maluco fala para você, olha, quem tiver o balão até o final da contagem vai receber R$1.000, tá? E aí você fica com o balão numa mão e a agulha na outra, certo? E aí começa o teste. Todo mundo passa a estourar o balão da outra pessoa, até que sobra uma única pessoa com balão. Essa pessoa recebe R$1.000 e o cara fala, eu não falei que vocês tinham que estourar o balão do outro. Eu só falei que quem terminasse com o balão na mão ganhava R$1.000. Eu dei o alfinete para vocês, mas não falei o que vocês tinham que fazer. Ou seja, o ímpeto de ferrar o outro no brasileiro é encarnado. Encarnado.
Se a gente não tivesse tanto esse ímpeto, a gente não elegia pessoas que tivessem essa similaridade de passar por cima de alguém, principalmente com ad hominems, que é não, na falta de argumentação você inferiorizar o seu oponente, e, portanto, a gente teria representantes melhores, que fariam decisões melhores e geraria um Brasil melhor. Ou seja, o problema está quando você tenta ferrar o coleguinha para ganhar R$2 a mais. Quando a pessoa te dá um troco errado, você não devolve. Quando você acha um celular no chão, você fica com ele. O Brasil é mesmo um lugar tão ruim assim? Ou somos nós que não enxergamos a parte boa? O quê? O jogo móvel sombrio de 2025. Nós que não somos a parte boa. Assim, Você pode comprar eu tô me incluindo porque, sei lá, a gente sempre toma decisões erradas e certas. Nós somos humanos, então eu tenho tendência a errar ou fazer alguma coisa que beneficie mais a mim mesmo do que a outra pessoa. Porém, dentro do que eu posso fazer e eu entendo como moralidade de ser feito incorreto, eu faço. E eu tento mudar esse estigma a cada dia do meu jeito, com as minhas atitudes. Agora, não dá pra dizer que o resto tá tranquilo, salve. Eu me incluo exatamente pela ideia de que eu também posso ter cometido erros e posso cometê-los. Acontece. Porém, nosso maior problema tá nessa raiz que nós temos aqui. A grama do vizinho é sempre A saída mais... pro Brasil. Não tem grama aqui no Brasil, a gente nem tem quintal pra ter grama direito, caralho. O máximo de grama que tem cresce na rua e é uma porcaria. A prefeitura não tira. É o aeroporto. Essa é uma frase muito comum que vem sendo popularizada nos últimos anos na internet. E por muito tempo eu concordei com ela. Mas com o tempo eu percebi que, na verdade, ela é uma grande generalização. Eu diria Sim. que a saída para o Brasil depende da realidade de cada um. Para o cara que olha para o lado e só enxerga problemas, sair do Brasil é um sonho e uma solução mágica para todos os seus problemas. Sabemos E que lá não é fora assim. tudo é mais bonito, mais organizado e mais justo. Mas não é sempre Não assim, é, não. e eu posso te garantir porque eu já estive do outro lado. Sim, morar em um país como o Canadá, por exemplo, tem suas vantagens, e eu poderia citar inúmeros aspectos onde o Canadá é melhor que o Brasil. Por isso que eu quero só, talvez. Parece ruim pra você viver ali em Toronto. Símbolo do lugar é uma folha. Uma folha essa que tem com seu desenho de forma muito conveniente. Pra não dizer outra coisa. Também que é vermelha. Isso porque eu já decidi me arriscar. Deixei família, amigos, casa, tudo para começar do zero lá. Para mim foi uma ótima experiência. Fiz amigos, trabalhei, aprendi uma nova habilidade, conheci novas culturas, me diverti, até fiz uma banda e gravei um EP. Mas a melhor parte é que o povo canadense me recebeu muito bem. Só que com a maioria não é o que acontece. Eles trabalham de segunda a sábado, 12, 14 horas por dia, limpam o chão, carregam caixas enormes, lavam pratos e fazem qualquer coisa para juntar dinheiro. É uma vida pesada, solitária e sem muito luxo, sem amigos, sem muita diversão e às vezes morando em um porão e dividindo o banheiro com um desconhecido. Talvez se essas mesmas pessoas aplicassem esse nível de esforço aqui no Brasil, abrissem mão das mesmas coisas, guardassem uma boa parte do que ganham, comprassem só o básico e trabalhassem todas essas horas, possivelmente elas alcançariam os mesmos resultados. Mas mesmo que não alcançassem, pelo menos não ficariam longe dos pais ou dos amigos. Claro que essa trajetória aqui no Brasil não é simples e nem é fácil. Não, se você trabalhar como caixa de supermercado, você adquire esses mesmos problemas e fica tão distante quanto que você não tem nem tempo para visitar ou ver essas pessoas. Então, acaba dando na mesma e você ainda ganha muito menos e tem muito menos qualidade de vida também. Isso porque aqui no Brasil a gente é refém de coisas básicas que o canadense comum tem, como transporte, segurança e educação. Coisas que custam caro no Brasil são básicas no Canadá. Por isso, em alguns aspectos, um cozinheiro lá vive melhor que muito advogado aqui. Mas também não é a regra geral. Muita gente realmente idealiza a vida no exterior e acha que lá fora vão encontrar 1000 oportunidades, rapidamente vão evoluir na profissão e tudo será mais justo. Mas não dá para simplesmente generalizar as coisas sem entender a realidade assim, de cada um. Propaganda. Navegador consciente. Opera é. E mais do que isso, olhar para a suposta realidade do outro nas redes sociais e achar que a sua realidade é uma merda. E eu vou te contar um caso que aconteceu comigo quando eu tava lá fora. Eu conheci brevemente uma pessoa aqui no Brasil e mantive um contato distante através do Instagram. Depois de uns meses no Canadá, eu recebo uma mensagem dele me perguntando como era a vida lá.
E eu lembrei de ter visto alguns dias antes uma foto dele no Pier de Santa Mônica, na frente de um Ford Fusion, segundo ele, vivendo a melhor versão de si. Pois é, acontece que a versão dele estava morando com outras 8 pessoas numa casa e trabalhando de Uber com aquele Fusion, o qual ele dividia com outros motoristas. Uber com Fusion? Para vocês que não estão cientes, esse carro deve fazer uns 4 litros por quilômetro. Esse carro bebe que só um cacete. Você tá fazendo Uber com esse carro? Meu Deus, isso dá mais prejuízo. E o contato dele comigo era para saber se a vida era melhor no Canadá. Eu lembro que na hora que vi a foto fiquei com uma pitada de inveja dele. Afinal, eu estava literalmente morando debaixo da terra em um porão e trabalhando numa cozinha. Mas logo percebi que a minha vida era muito melhor que a dele, porque eu morava só com a minha namorada, tinha um emprego estável que pagava bem e tinha bons amigos em Toronto. Então, sempre que você pensar em ter inveja de alguém que mora fora e aparente estar vivendo a sua melhor versão, saiba que a melhor versão dela pode ser pior que a sua versão normal. Mas morar fora tem sim suas vantagens. Essa frase foi boa, velho. Eu, por exemplo, fiquei 2 anos e meio sem ouvir sequer You're not meant to do that. Meu Deus, traduziram a cena do Datena. Ah, não. É sério? uma pataquada de um político brasileiro lazarento. É claro que eles não pararam Não, Datena. de fazer merda, e a informação até chegava lá pra eu ficar sabendo. Mas eu fiz questão de me manter afastado dessa palhaçada que é a política brasileira. Nós aprendemos a ser céticos com a preocupação dos políticos no Brasil. Se eles anunciam algo, mesmo que seja positivo, a gente começa a desconfiar, porque tá cansado de sempre ser enganado com uma narrativa que só mostra um lado das coisas. E apesar da instabilidade política ser um grande problema no Brasil, que afeta sim muitas pessoas, eu não quero me adentrar muito sobre esse assunto. Porque no geral, falar sobre isso virou uma briga, onde o que importa não é a verdade, mas sim o que cada um quer acreditar. E aí entram os canais Bostil. É essencial sim mostrar indignação sobre um sistema e sobre um povo para exigir melhorias. Eu mesmo faço isso com frequência aqui no Elementar. Mas o discurso que esses canais geralmente adotam é repetido o tempo todo. Bosta nenhuma. E isso acaba ficando cansativo e desmotivador. Eu não vejo problema nesses canais, eu acho que eles têm sim o seu espaço. Mas do mesmo jeito que ver a suposta vida perfeita de alguém nas redes sociais pode te causar inveja e te travar, ser bombardeado com notícias negativas e críticas a uma parcela da população e ao teu país pode ter o mesmo efeito. Em algumas dessas comunidades o público pode ser um pouco tóxico e isso é contagiante, especialmente com algoritmos que sabem exatamente qual conteúdo te entregar para amaciar o teu ego e te manter cada vez mais tempo na plataforma. Falar mal do Brasil nunca foi tão comum. Isso, inclusive, gera clique e visualização. O que não se vê muito por aí é gente falando bem. Tá, mas e aí, existe alguma coisa boa para ser dita sobre o Brasil? O bostileiro, meu Deus, meme do bostileiro é horroroso, velho. Chamar o próprio lugar que você vive de bosta. Nossa, não faz isso. O Brasil que deu certo e o Brasil que eu quero viraram frases comuns aqui no Brasil. Inclusive foram... E essa é sim uma qualidade do brasileiro. A capacidade de brincar com diferentes situações da vida. Rapaz, tem 2 coisas que brasileiro é maravilhoso. A zoar os outros e pra fazer gambiarra. O brasileiro, ele tem uma criatividade anormal, equivalente a uns 15 britânico, a uns 35 alemão e a uns 75 estadunidense. Cotidiano. O problema é quando a situação exige seriedade, mas a piada continua sendo a prioridade. Para algumas pessoas, reclamar é mais confortável. Jogar a culpa no país, no governo, no sistema, parece ser mais cômodo. Não que eles não tenham responsabilidade sobre muitas coisas que afetam o nosso dia. Passar a vida reclamando do sistema é fácil, mas não muda nada. Já enxergar oportunidades e correr atrás delas exige esforço, e arriscar traz medo. Isso é natural. Então, eu não estou dizendo que o Brasil é perfeito, longe disso. A gente sabe que temos problemas. Mas e se em vez de só reclamar ou querer ir embora, a gente parasse para olhar o que dá para fazer com o que tem? Sabe quando você quer fazer uma janta, abre a geladeira e só vê margarina, água, alho e uma super bonder com meio limão ressecado na porta? Isso é extremamente específico, que são coisas que eu tenho na minha geladeira. Não nessa ordem, não desse jeito, porém, tá ali a margarina, tá o alho, a água, o limão ressecado.
E eu não coloco Super Bonder lá não, porque não faz diferença nenhuma, não precisa conservar em geladeira bosta nenhuma não. Pois é, esse é o Brasil que algumas pessoas querem enxergar. E essa pode até ser a sua realidade, ou a de alguém próximo a você. E para mudar essa situação é necessário se reinventar. No caso da geladeira Cara, uma geladeira completamente vazia e só um pepino, mano. Por quê? Por que, senhora? E ao mercado seria a solução óbvia, mas nem sempre essa opção está disponível. E vai ter gente para te dizer, mas é só ir no supermercado fazer compras, achando que a vida é tão simples quanto uma ida ao supermercado, ignorando a sua realidade e o fato de que é preciso dinheiro para fazer compras. Né? Mas a real é que talvez você precise ser criativo e transformar o que tem em algo útil. Talvez precise trocar algo com um vizinho, pedir ajuda, olhar para o armário para ver se tem algo lá ou até aprender a cozinhar com ingredientes que nunca pensou em usar. O ponto é que, por pior que pareça a situação, existem alternativas. O problema é que algumas pessoas preferem abrir a geladeira, reclamar e fechar de novo, em vez de fazer algo a respeito. Foi exatamente o que o Andy fez, o inglês que eu mencionei no início. Ele mora no interior de Santa Catarina e fez o vídeo Não Reclame do Brasil, falando sobre as grandes oportunidades e a vida simples no interior do Brasil. Ele nasceu no Reino Unido, veio morar no Brasil e eu concordo muito com o que ele fala aqui. If you don't want to work in life, then you've got a problem wherever you go. For whoever wants to work, you've got plenty of opportunities here, and I'll be honest with you. In 11 years of me living here, I've had more opportunities in my life than what I've had in a lifetime. E tenho certeza que você conhece alguém no Brasil que se... O cara falou basicamente, não reclame, tem muita oportunidade nesse pequeno espaço de tempo que eu mudei pra cá, tem mais oportunidade aqui do que eu tive na minha vida toda. Não precisa se preocupar, porque você ter uma vida pacata, tranquila, você consegue ter. Deu bem, uma pessoa que teve uma ideia de negócio ou então que começou prestando um simples serviço e hoje tem uma empresa com funcionários e tudo mais. Essas pessoas não fecharam a geladeira reclamando, elas foram atrás de uma saída. No Brasil, serviço é uma área muito crítica e tem muita oportunidade para pessoas que querem trabalhar. Profissionais bons estão sempre com a agenda lotada, tem muito profissional ruim e tem muita gente que não quer trabalhar, então aqueles que fazem um bom trabalho com um preço justo são muito valorizados. Um exemplo disso é o que um cabeleireiro que abriu um salão aqui em Novo Hamburgo mencionou pra mim. Ele estava à procura de uma manicure pro salão dele, mas disse que desistiu porque as profissionais não querem ficar no salão o dia inteiro. Elas querem ser chamadas quando alguém quiser o serviço e exigem transporte até o salão de Uber. Quando se trata de serviços, de seja Uber? empregada doméstica, eletricista... De Uber aí já é trotos, né? Tipo, se fosse, eu vou ser chamada no dia que tiver agenda e tal... Beleza, mas aí também é sacanagem. Se você vai ficar lá e você tem um salário fixo, não importando o quanto que você trabalha, é uma coisa. Agora, se você vai perder seu dia de trabalho para ficar lá e só receber quando você fizer o serviço, aí complica. Tem que ser uma coisa meio negociável, né? Então eu vou ter um salário base, porém, quanto mais eu atender, melhor, e por aí vai, tem uma comissãozinha, ou... vou receber só pelo serviço prestado. Se for só receber pelo serviço prestado, ela vai perder o tempo dela de conseguir outros serviços em outros lugares, ou até ir na casa das pessoas, para estar ali parada, não recebendo. Então, bem bolado ali, dá para chegar no meio do caminho. Instalador de ar-condicionado ou até manicure, para quem faz um bom serviço. Nossa, instalador de ar-condicionado me fez lembrar um negócio lá no TikTok que se espalhou. Eu vou pegar aqui. Seu Zé colocou o ar-condicionado ao contrário, mano. Vê se eu acho. Isso aqui, ó. Ó, agora ficou legal. Agora a gente vai testar aqui o ar-condicionado. O Zé já tá tirando aqui pra gente testar. Novinho. Zé, será que vai ficar bom esse ar-condicionado aí? Ah, vai. Aqui vai ficar 1000 graus, hein? Vai ficar 1000 graus esse ar-condicionado aí. A gente vai testar já. Serviço bem feito. Para vocês que não entenderam, aquele lado externo ali é aquilo que gela. Ele inverteu. Ao invés de estar dentro do quarto, simplesmente está gelando o lado de fora da casa. E é isso, é o combate contra o aquecimento global. Nós vamos resfriar o mundo desse jeito. Ar-condicionado inverter instalado corretamente. É assim, inverte tudo. Por isso que em Goiânia amanheceu fresquinho. Obrigado, amiga.
Não tô entendendo muito de ar-condicionado, mas desse lado não é pra dentro. Ele lutando contra o aquecimento global, chorinho. Tá no mínimo, não chegou aqui em Volta Redonda. Se todo mundo tivesse essa atitude, não teríamos aquecimento global, mas falta conscientização. Do outro lado da parede ficou um motor que pinga água em cima da cama. Ai, Zé. Hein? Isso. Agora, sério, explica o real motivo, por favor, mano. Na moral. Prestou não, aqui no Espírito Santo ainda tá calor. A agenda Tá vendo? O brasileiro é muito criativo, você é pra zoar alguém, tá velho. lotada. Para quem quer trabalhar, não falta oportunidade. O brasileiro que mora no exterior não se dá bem porque lá é fácil, mas porque ele atravessou o mundo por vontade de trabalhar e prosperar. Sem dúvida, profissões comuns por lá, como cozinheiro ou diarista, permitem que qualquer pessoa tenha uma vida confortável, o que é diferente aqui do Brasil. Mas enquanto isso, americanos, canadenses e brasileiros acomodados só querem cumprir o horário, ir para casa e voltar no dia seguinte. Chegar no horário e não dormir durante o expediente parece ter virado um diferencial. No fim das contas, o Brasil é isso mesmo. Tem um monte de burocracia e dificuldade, mas também oferece muitas possibilidades. Enquanto muita gente reclama do que falta no Brasil, tem gente como o Andy que consegue enxergar as oportunidades que estão surgindo. Ele mora em Ilhota, Santa Catarina, e gravou esse vídeo para mostrar a abertura de um mercado pertinho de casa, só 6 quilômetros de distância, o que mudou bastante a rotina dele. Antes ele tinha que rodar 40 quilômetros até Gaspar só para fazer compras. Agora, com o mercado mais perto, ele economiza tempo e dinheiro e ainda vê o progresso da região acontecendo na prática e dá valor para isso. Ele mesmo reconhece que o Brasil é caro, mas no final resume. It is a little bit expensive, no doubt about it. Deixa eu voltar aqui Mas pra no final resume. Você só precisa de dinheiro pra começar aqui. Se você tem um pouco de dinheiro, dá pra começar dessa forma, é um pouco caro. É, pra quem tá ganhando, é um pouco caro demais, sem dúvida. Mas a qualidade de vida, você tá perto da costa, porque você já sabe. Então, bastante água. E é bem isso. Reclamar tem seus pontos positivos, porque faz algumas pessoas acordarem pra vida e pra realidade dos pontos negativos do Brasil. Mas só reclamar o tempo todo não adianta nada. Parece que aqui as coisas positivas não têm tanto valor. Sempre fica a impressão de que o que importa é o que tá faltando e não o que tá funcionando. Mas Porque a gente sempre quer mais. Tá bom? Tem que melhorar. Tá ótimo, tem que ficar excelente. Tá excelente, tem que ficar... Faz mais alguma coisa. Dá teus pulos, faz mais alguma coisa e melhora nisso. Nunca é pra estar satisfeito. Nós idolatramos essa cultura de nunca estar satisfeito. Isso é uma bosta. Destrói o cérebro humano. quem não é daqui percebe essas coisas positivas. Irene Baikal, uma alemã de pais turcos, está vivendo no Brasil como nômade digital. Ela gosta da diversidade e da hospitalidade daqui, que lembram bastante a cultura turca dela, já que na Alemanha ela passou por muito preconceito. Eu agradeço muito ao Brasil por me receber assim, onde posso me sentir em casa. Tenho E o nós temos privilégio uma de ótima morar. recepção, tá? O brasileiro é um cara... Velho, brasileiro é muito gente boa com as pessoas. Se alguém começa a falar inglês do lado dele, ele não fica enojado olhando pra pessoa. Você pode falar português, por favor? A gente fala português aqui. Você nunca vai ver um brasileiro fazendo essa bosta. Nós vamos ficar... Ô, gringo, vem cá, gringo. Aqui, gringo. Gringo, vamos. Let's go. Come here. E a gente vai tentando falar inglês com ele, mesmo que a gente não saiba falar inglês. The panic, the panic, the panic. O Bepirum vai tentando, entendeu? O brasileiro sempre tem uma dessa. A gente vai tentar falar sua língua, mesmo que a gente não saiba. Já você vai olhar pra mim com cara de desgosto se eu não falar a tua língua no teu país. Então o brasileiro é Morar muito aqui, de receptivo, aprender né? esse idioma lindo, maravilhoso. Nosso país também é visto como um lugar promissor para quem quer empreender. William Hamilton, analista de mercado norte-americano, descobriu o Brasil por acaso durante uma visita ao irmão na pandemia. Uma curta estadia Olha. em São Paulo o fez se apaixonar pelo país, que agora ele visita sempre que pode. Dividindo seu tempo entre os Estados Unidos e lugares como o Beco do Batman, ele já considera pedir o visto de residência. Além das oportunidades de Legal. negócios, o Brasil também oferece uma qualidade de vida que conquista muitos estrangeiros. Steve e Ivana, um casal canadense que mora aqui, Steve. fez um vídeo visitando apartamentos de uns amigos em... Il est des bras, beijão. Les poissons Steve. Eu não sei se eu posso mostrar essa música aqui porque pode conter copyright. Mas eu tô falando disso aqui.
Steve. Il est des bras. E deixam. E deixam. Depois o Steve. Em São Paulo, e eles mostraram um Steve belo agora pra complexo mim é em um esse o condomínio nome. É fechado. um peixe dourado. A infraestrutura, a segurança e o espaço são ótimos, e isso mostra uma realidade sobre o Brasil. Quem tem dinheiro vive bem aqui. Esse tipo Parar pra pensar, depois o Steve nada mais é do que o bolinho de arroz que a gente tinha de muito tempo atrás. Só que agora em francês. E desculpa, eu tô desvirtuando completamente o intuito do vídeo, mas... É só porque, tipo, me lembra essas bosta, mano. Eu vou ressuscitar este meme aqui. Vitamino Color Spectrum. Fixa a cor vibrante no dia 1 por até 100 dias. Sou um bolinho de arroz. Meus bracinhos vieram bem depois. Bem depois. Minhas perninhas ainda estão por vir. Estão por vir. Eu não tenho boquinha pra sorrir. Por quê? Porque eu sou um bolinho de E arroz. Meus bracinhos vieram bem depois. sobre o Brasil. Quem tem dinheiro vive bem aqui. Ressuscitei Esse tipo de meme. complexo de apartamentos com segurança 24 horas, piscina, quadras de futebol, mercado e até escola faz com que o rico fique cada vez mais dentro de sua bolha, mas com qualidade de vida. E isso volta ao problema de que o pobre no Canadá tem serviços básicos e aqui no Brasil só o rico consegue comprar isso. Mas fora da bolha do rico, o resto dos brasileiros enfrentam problemas sérios, como insegurança, ineficiência dos impostos, instabilidade política e infraestrutura precária. Eu vi uma frase muito interessante no Reddit outro dia e se encaixa bem com esse contexto. Para o mais pobre, viver no Brasil é como trabalhar na Disney, só quem se diverte é quem vem a passeio. A definição de viver no Brasil é como trabalhar na Disney. Você se diverte se você vem passear. Mas então, por que alguns estrangeiros se mudaram para cá? O que eles conseguem enxergar que a maioria de nós não consegue? O fato de que se eles tiverem pelo menos 100 mil dólares guardados, eles são ricos aqui. Muitos desses estrangeiros vêm para cá por uma única razão: o bom custo-benefício. Integrar trabalho e lazer, algo tão valorizado pelos estrangeiros, prova que o Brasil tem uma capacidade de equilíbrio que falta em muitos países desenvolvidos. Mesmo com os problemas que existem, é importante notar como eles enxergam nosso país de forma positiva. E para nós, talvez valha a pena olhar mais para o que funciona e menos para o que falta. Não são só os ricos que moram bem. O rico mora muito bem em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, Sim. em condomínios que mais parecem mini-cidades ou bairros planejados. Sim. Mas no interior tem muito rico que Fechadinho. vive de uma forma mais simples, sem condomínios, cercas e segurança 24 horas por dia. E o não tão rico vive nesse mesmo ambiente. Porque, infelizmente, o mais pobre realmente sofre em qualquer lugar do Brasil, seja São Paulo ou na Serra da Saudade, em Minas. O mais pobre também é quem mais sofre com decisões políticas. A alta dos juros é uma delas. No início de 2025, o Brasil passou a ter a maior taxa de juro real do mundo. E quem Planeta, após decisão do Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central, elevar o nível da taxa Selic, taxa básica de Selic, em um ponto percentual de 12,25. Que legal. Quem sofre mais com isso? O pobre. Quem precisa de crédito sofre, pois empréstimos, financiamentos e cartões de crédito ficam ainda mais caros. Mas por outro lado, com a Selic alta, quem tem dinheiro guardado sai ganhando, já que investimentos de fixa rendem mais. A verdade é que muita gente olha para o Brasil e vê um país cheio de oportunidades e outros enxergam só problemas. Só que não existe uma única resposta que sirva para todo mundo. Existem duas respostas. O rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Porque o de baixo desce e o de cima sobe. Bom, xibom, xibom, bom, bom. A alta dos juros, por exemplo, afeta cada um de um jeito. Quem tem dinheiro guardado se beneficia, quem precisa de crédito. Por isso, antes de dizer que o Brasil é um inferno, que aqui é o paraíso e o problema é você, o ideal é olhar para a sua própria vida e entender a sua realidade. Ou seja, se você é rico para um cacete, tá vindo de lá para cá, é o seu paraísinho, porque a gente é de boa, receptivo, a comida é excelente, a área turística é incrível, você fica maravilhado e dá tudo certo na tua vida. Agora, se você for alguém daqui e for pobre aqui, tu tá na merda. É isso, assim, é esse
o babado. É assim que funciona. Nada que dê pra valer. No fim das contas, não dá para colocar todo mundo na mesma caixa. O Brasil pode ser uma terra de oportunidades para alguns e um lugar sufocante para outros. Você precisa saber o que é melhor para você. Ninguém conhece a sua realidade como você mesmo. Quer trabalhar 8 horas por dia, com estabilidade, serviços básicos garantidos e qualidade de vida, mesmo não ganhando muito dinheiro? Talvez sua saída seja o aeroporto. E o Canadá é um belo exemplo de país que entrega tudo isso. Quer trabalhar prestando um serviço tradicional de qualidade em qualquer área que seja de seu interesse, morando perto da família e aproveitando as oportunidades que o Brasil oferece? Garanto que você vai ter muito serviço e oportunidade para crescimento. Quer aprender uma nova habilidade para prestar serviço na internet sem sair de casa e poder morar onde quiser, inclusive nas melhores cidades que o Brasil tem a oferecer? Tem muita oportunidade. Na primeira você vai ganhar em dólar, mas vai gastar em dólar. Na segunda você vai ganhar em reais e vai gastar. Na terceira você pode unir o melhor de cada uma delas, que é ganhar em dólar e gastar. Mas nada disso. Isso, YouTube, senhoras e senhores. Porém, você tem que ter boa audiência. Vai dar certo se você não quiser trabalhar. Algumas pessoas acham que as oportunidades vão cair no colo delas, mas elas não entendem que é preciso ir atrás e trabalhar para que as oportunidades surjam. Eu, particularmente, venho notando a qualidade dos serviços prestados. Sempre que eu preciso de algum profissional, acabo ficando com os de sempre, mesmo sabendo que vai demorar por conta da agenda lotada, porque cansei de arriscar com novos profissionais. Então, essa pode sim ser uma boa oportunidade. Mas se você me perguntar hoje o que eu indicaria para qualquer pessoa que quer construir uma vida melhor no Brasil, é a terceira opção: trabalhar prestando um serviço na internet. Essa é uma possibilidade interessante não só porque mudou a minha vida, mas porque justamente por trabalhar com isso há anos, eu sei que a procura por pessoas qualificadas na área só cresce. E com a procura crescendo, a remuneração sobe junto. Além disso, com o dólar a mais de R$6, cada vez mais gente tem procurado profissões que não só te permitem trabalhar remoto para empresas brasileiras, mas para empresas de qualquer lugar do mundo. Se a nossa carne é exportada, fazendo com que o preço do que sobra para nós fique cada vez mais caro, por que não pensar em exportar o nosso serviço, ganhar em dólar e viver muito bem no Brasil? Não é muito mais fácil entender as regras do jogo e usar elas a seu favor, ao invés de reclamar que são injustas ou que deveriam ser diferentes? Porque se você não tem a condição disso, né? Aí, assim, vamos com calma também, que não dá pra adaptar isso à realidade de qualquer um. Disse sim para essas perguntas e tá do lado de quem quer trabalhar para ter as suas oportunidades, eu tenho um convite para te fazer. Eu me juntei com o Igor da Keep Nomad para fazer um evento durante 4 dias. Nele nós vamos te mostrar as 10 profissões que mais pagam para quem quer trabalhar na internet, seja para ganhar em real ou em dólares. Cada uma dessas profissões te possibilita ganhar mais de R$5.000 por mês, tem altíssima demanda e ainda te permitem ganhar em dólar trabalhando para empresas fora do Brasil. Para participar desse evento você precisa estar dentro do grupo do WhatsApp, porque é por lá que vamos te enviar as aulas detalhando cada uma. Há 3 meses, já encerrou. Esquece. Tá bom. Resumo. Dá pra viver bem no Brasil? Dá. É a realidade do brasileiro? Não. Fala, tem muitas oportunidades, não sei o que. Sim, tem oportunidade tipo, em lugares onde você vai ficar em pé de 8 horas da manhã até 8 horas da noite, tendo 2 horas de transporte para ir e 2 horas para voltar. Ou seja, você é ferrado aqui ou lá no Canadá. Depende da sua área de atuação, se você manda bem, se você tem boa estrutura, se você tem um bom lugar de pouca concorrência, onde o seu trabalho é realmente de qualidade, etc e tal. E vários fatores que não vão de acordo com a realidade do brasileiro médio. Então, existe a oportunidade do Brasil, mas não para o brasileiro médio, ou abaixo da média.